Adson. Vamos de novo, então. Preciso pôr um lembrete aqui na minha tela. Todos estão vendo minha tela? Sim. Obrigada. Sim. Obrigada, gente. Então, vamos de novo, né? Cetona. Então, o que caracteriza a cetona é a presença do grupo carbonila, que é esse carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Ele sempre vai aparecer entre átomos de carbono, né? Então, o grupo funcional da cetona, né? Esse aqui, C-O, tá sempre no meio da cadeia, nunca na ponta, tá? Porque se ele aparecer aqui na ponta, ele já entra em outro grupo funcional, tá? Então, ele vai estar sempre no meio. Ó, aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui eu tenho uma cetona, né? Tá aqui, ó, C-O, carbono fazendo a dupla ligação com oxigênio entre átomos de carbono. Não necessariamente esse lado vai ser igual a esse, tá? Eu tenho cetona onde os lados aqui são bem diferentes, ó. Aqui eu tenho CH3, CH3, coincidiu, né? Ele é igual, mas aqui, ó, eu também tenho uma cetona, onde de um lado eu tenho só um carbono e do outro eu tenho dois, tá? Qual que é a condição para ser acetona? Ele tá entre átomos de carbono, então tá aqui no meio, ó, C-O. Daqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono. Então, ele nunca vai aparecer na extremidade, porque se eu tivesse um hidrogênio aqui, ele estaria na ponta. Mas se eu tivesse um hidrogênio, ele já faria parte do grupo aldeído, né? Então, o grupo funcional da cetona, repetindo, vai estar sempre entre átomos de carbono, tá? A nomenclatura, né? Não muda muita coisa. Lá dos hidrocarbonetos, álcools, aldeídos, né? O que vai mudar? É o sufixo, a terminação do nome da minha cetona. Né? No álcool a gente usava ol, no aldeído a gente usava al, né? Nas cetonas eu vou usar ona, então eu vou colocar o sufixo ona lá no final, na terminação. Então aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Aqui eu tenho uma cetona, né? Ele tem 3 átomos de carbono. Então como é que fica o nome dela? Prop, porque eu tenho 3 carbonos, não tenho dupla ligação entre átomos de carbono, só tenho ligação simples. Iona, porque é uma cetona, né? Essa aqui é a propanona. A gente conhece ela, né? Principalmente as meninas, como acetona. A acetona lá que a gente usa o removedor de esmalte. Então, é esse aí, a propanona. Aqui eu tenho outro, né? Olha, a gente pode representar o oxigênio, né, para cima ou para baixo, tanto faz, tá, gente? É a mesma coisa. Então, como ficaria o nome dessa cetona aqui? Né, eu tenho quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4. Então, fica como? Butanona. But, porque são 4. Porque eu só tenho ligação simples entre átomos de carbono. E iona, porque eu tenho uma cetona. Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo? Tranquilo, senhor. Vamos lá. As cetonas com 5 ou mais átomos de carbono, eu preciso numerar e indicar a posição do grupo funcional, né? A numeração é feita a partir da extremidade mais próxima à carbonila. Então, vou pegar aquela pontinha, né, mais próximo do meu grupo funcional e começo a numerar dali, tá? Então, a prioridade aqui vai ser do grupo funcional. A cadeia principal sempre tem que completar a carbonila e a maior sequência de átomos de carbono, tá? Isso não muda. Então, olha só, aqui eu tenho, né, uma cetona, tem 1, 2, 3, 4, 5, então eu preciso numerar e indicar a posição
da minha função, do meu grupo funcional. Quem vai ser o meu carbono 1? Esse CH3 ou esse daqui, gente? Primeiro ou o segundo? O primeiro. Ah, muito bom. Então, esse vai ser o meu carbono 1. Por quê? Porque ele está mais próximo da minha função, do meu grupo funcional. E aí, o restante da numeração segue, né? Como fica o nome dele, então? Ó, pente, porque a cadeia principal tem 5 átomos de carbono. Porque entre os átomos de carbono eu não tenho dupla ligação. 2, porque o meu grupo funcional está no carbono 2 e agora a minha terminação é ona, porque eu tenho uma cetona, tá? Vamos ver um outro exemplo. Deixa eu tirar o... Olha só, agora, nessa situação, o meu grupo funcional está bem no meio, né? Desse lado eu tenho 2 e desse lado eu tenho 2 carbonos. Então, tanto faz eu começar a numerar daqui, como daqui não vai fazer diferença. Mas eu preciso numerar para indicar que ele está aqui no meio, tá? Então, vamos lá. Numeração 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou pentan, 3-ona. Pente de 5, porque só tenho ligação simples. E 3, porque agora o meu grupo funcional está no carbono 3, ona. Tá vendo a necessidade, gente, de indicar onde está o grupo funcional? Ó, aqui eu também tenho uma cetona de 5, só que a minha função está no carbono 2. E aqui embaixo está no 3. Então, como a pessoa que vai desenhar a estrutura, ela vai saber onde está, né? A função. Então, por isso eu preciso indicar para ela a posição. Por que que carbono com 4, né? 3 ou 4, eu não preciso numerar para indicar a posição da minha função, do meu grupo funcional. Porque naqueles casos, né? Como o meu grupo funcional ele está entre átomos de carbono, né? Ele só tem uma posição possível, né? Que é esse aqui do meio, né? Se ele tivesse aqui, não seria mais uma acetona. Então, uma acetona de 3 carbonos, a única posição possível é essa daqui. Por isso, não há necessidade de numerar. Com relação a cetona com 4, também eu não preciso numerar, porque como eu vou numerar do carbono mais próximo ao grupo funcional, então se ele está nesse carbono aqui, esse vai ser o meu carbono 1. E aí ele vai estar no carbono 2, então eu colocaria o 2. Se ele tivesse aqui, o meu carbono 1, quem seria? Seria esse daqui. Então, de novo, se esse seria 1, esse seria o 2. Então, ele estaria no 2 também. Ou seja, seria o mesmo composto. Então, cetonas com 3 e 4 átomos de carbono, eu não preciso numerar. Outro detalhe, eu não tenho cetonas com menos de 3 carbonos. Porque se eu tirar esse CH3 daqui, o único átomo que eu posso ter aqui, né, é o hidrogênio, certo? Hidrogênio ou um halogênio, não é isso? Ou uma hidroxila. E se eu tivesse um hidrogênio aqui, ele já não seria mais uma acetona, seria um aldeído. Se eu tivesse uma hidroxila, também não seria uma acetona, seria um ácido. Então, eu não tenho cetonas com menos de 3 átomos de carbono, tá? A menor cetona tem 3 átomos de carbono. Deu para entender, pessoal? Sim, deu sim. Professora, Oi, querido. Pode falar, Rian. agora é o Nicolas mesmo, professor. Oi, Nicolas, desculpa, pode falar. E se o grupo funcional tiver ligado no primeiro carbono? Então, aí não é cetona. Não? Não, Ah, não tudo é. bem. Vamos voltar lá, então. Olha lá. Se o meu grupo funcional tivesse aqui,
né? Aqui eu teria, por exemplo, um hidrogênio, seria um aldeído, né? Se eu tivesse uma hidroxila, seria um ácido, né? Ou seja, o grupo funcional da cetona vai sempre aparecer entre átomos de carbono, nunca aqui. Se ele tiver aqui, já é outra função, não é mais uma cetona. Deu para entender? Sim, Nicolas? Tá. Deu então, sim, vamos... Obrigado. Você veja, por exemplo, o aldeído que a gente estudou, né? O ácido carboxílico, o grupo funcional tinha a dupla ligação com o oxigênio e aparecia lá no primeiro carbono, né? Não era? Então, aí ele já é uma outra função, tá? Então, a cetona, ó, sempre vai aparecer aqui, entre átomos de carbono. Nunca aqui. Se tiver aqui, não é uma cetona, tá? A cetona ramificada, né? Elas também podem apresentar as ramificações. Então, como é que fica a nomenclatura delas, né? Quem tem prioridade na numeração é o grupo funcional. Então, o meu carbono 1 vai ser aquele mais próximo, né? Da função. Então, nesse caso, quem está mais próximo? Esse ou esse aqui, gente? Quem vai ser o meu carbono 1? Primeiro ou o segundo? O segundo. Muito bom. Então, esse é o 1. E aí, outra numeração segue correta. Quanto à posição, a ordem do nome não muda. Primeiro eu coloco a ramificação. Então, ficou, né? 5-metil, porque no carbono 5 eu tenho um grupo metil. X, porque na cadeia principal tem 6 carbonos. Não tenho dupla ligação entre átomos de carbono, todas são ligações simples. E 3, porque a minha função está no carbono 3. Ona, né? Porque eu tenho uma cetona. Deu para entender, pessoal? Deu sim. A ordem aqui na hora de montar o nome nunca muda. Primeiro vem a ramificação, depois o número de átomos de carbono da cadeia principal, depois o AN, o EN, o IN referente à dupla ou simples e o número, depois o número que indica a posição do grupo funcional e a terminação está relacionada à função. Então, isso aqui nunca vai mudar, tá, gente? Vamos ver as cadeias insaturadas, ou seja, aquelas que apresentam dupla ligação, dupla ou tripla ligação entre átomos de carbono, né? Então, tá aqui. A prioridade continua sendo da função, né? Então, quem vai ser o meu carbono 1, pessoal? O CH2 ou o CH3? O CH2. Muito bom. Então, tá aqui o 1. E o resto da numeração segue. O nome, né? Olha lá. 5-metil, porque no carbono 5 eu tenho a ramificação metil. X, porque a cadeia principal tem 6 carbonos. 1, porque no carbono 1 eu tenho a dupla ligação, então eu numerei e aí substituí, coloquei o EN, né? Que indica que tem uma dupla. E o 3, porque o grupo funcional da cetona está no carbono 3, iona, né, que é uma cetona. Tranquilos até aqui? Tranquilo. Ótimo, tá ficando cada vez mais fácil, né, gente? Com certeza. Isso, muito bom. As cadeias fechadas, né? As cíclicas. Basta eu colocar a expressão ciclo antes do início do nome. Então, olha só que fácil. Ciclobutanona, ciclohexanona, ciclopentanona, né? Ciclo, cadeia fechada, but, 4 átomos de carbono, iona.
ciclo, cadeia fechada, X, 6 átomos de carbono, né? Iona. Ciclo pentanona, 5 átomos de carbono, cadeia fechada e iona, né? Não precisa numerar quando você tem só o grupo funcional ligado na cadeia fechada. Eu só numero quando eu tenho mais de um grupo funcional, pode acontecer, ou quando eu tenho a presença do grupo funcional e uma ramificação na cadeia fechada. Aí eu numero, começando a numerar aí da onde tem o grupo funcional. Se eu tiver só a função, não há necessidade de numerar na cadeia fechada, tá? Alguma Professora, pergunta aqui? Pode falar. se você tiver a ligação dupla na cadeia fechada, é mais ou não? Na cadeia fechada, se eu tiver uma dupla ligação, por exemplo, se eu tivesse uma dupla ligação aqui, ó. Tá vendo o meu mouse, a seta do mouse? Sim, é isso. Se eu tivesse uma dupla aqui, aí sim eu numeraria. Aí eu colocaria aqui o número 1, 2, 3, 4. Como ficaria o nome dele? Ciclo, but, 2, em, ona. Deu para entender? Sim. Você numera só onde está a dupla ligação. Porque aqui onde tem a sua função vai ser o carbono 1. Você parte sempre daqui. Então, aqui seria o 1. No ciclo hexanona, aqui seria o 1. No ciclo pentanona, aqui seria o 1. Na cadeia fechada, o carbono 1 é sempre aquele que detém a função. Tá? Eu não coloquei nenhum exemplo, devia ter colocado. Vamos lá. As cetonas também podem apresentar mais de um grupo funcional, mais de uma carbonila. Então, como é que a gente faz? A gente coloca, né? Se eu tenho 2, eu coloco o di na frente do ona. Se eu tenho 3, coloco o tri na frente do ona. Se eu tenho 4, coloco o tetra na frente do ona. E assim sucessivamente, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma cadeia fechada com 2 grupos funcionais, né? Então, eu escolho um para ser o 1 e faço a contagem até no outro, ó. Esse aqui é o 1. 1, 2, 3. Então, o segundo ficou no 3. Na hora de contar na cadeia fechada, eu sempre escolho aquela direção para dar o menor número por segundo grupo. Por isso que eu escolhi daqui para cá. Ou, né, vice-versa, daqui para cá. Se eu fosse dar a volta, ó, ele ficaria num número muito grande, tá? Então, eu tenho que escolher a direção com o menor número. Então, ficou 1,3 ciclo hexa diona. Ou poderia ciclo hexa 1,3 diona. Também tá certo, tá? Ó, poderia escrever assim também. Tem alguns autores, né? Ciclo hexa, né? 1,3 diona. Vou botar isso mais aqui para cima. Deu para entender? As duas maneiras estão certas. Ficou claro, gente? Sim? Na cadeia aberta, né? Nesse caso aqui, não precisei numerar, porque as únicas posições possíveis para grupo funcional são esses 2 carbonos. Então, ficou butano, né? Diona. Ou tem alguns autores, gente, que não colocam o O, né? Então, fica assim, ó. Né? Ou seja, eles não colocam o O, né?
Ou você usa butanodiona ou você usa butandiona. Aí depende do autor. As duas maneiras estão corretas, tá bom? Alguma dúvida aqui, bom. gente? Vou gravar para... Outros também usam um tracinho, ó, né? Aí fica a critério do autor. Muito bem. Curiosidades e utilidades, né? A acetona mais comum é a propanona, que a gente conhece como acetona. Ela é muito utilizada para solvente de esmalte, graxa, verniz, resina, né? Também é utilizada na extração de óleos, de sementes de vegetais, sementes de plantas, óleos essenciais de flores. É utilizado na fabricação de anidrido acético, de alguns medicamentos. É inflamável, incolor. Para alguns tem cheiro agradável. Eu particularmente não gosto muito de cheiro de acetona, não. É solúvel em água, né? Ela é um pouco mais densa, mais gordurosa, mas ela é solúvel em água. Elas também são encontradas na natureza, em flores, né? Essas, em geral, têm um odor bem agradável e são utilizadas pela indústria de cosméticos. Ó, aqui eu tenho algumas, né? Elas têm cadeia mista, tá vendo? Uma parte fechada, o grupo funcional dela tá aqui. Cadeias insaturadas, né? É o óleo de jasmim. O óleo de jasmim, ele tem o grupo funcional da acetona na sua composição. Outro aqui, ó, é a iona. Ela tem odor de violeta. É extraída das violetas, né? Aquelas flores que a gente compra para enfeitar. Também ela tem uma cadeia mista, uma parte fechada e uma parte aberta. É insaturada e aqui, ó, na extremidade da cadeia eu tenho um grupo funcional da acetona, tá? Bom, hoje era isso.